Olá, pessoal! Então, na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades da unidade 3 e 4 do livro de vocês, tá? Só para ressaltar, gente, nós finalizamos o livro, então vocês têm a obrigação de me mandar as atividades da unidade 1, 2, 3 e 4 para quem está em atraso, tá bom? Mas tem que me mandar aí as atividades do livro, tá ok? Então, a primeira atividade do livro de vocês é um jogo rápido que está lá na página 333, tá bom? Esse jogo rápido ele pede para você relacionar algumas informações com os espaços indicados. Então, a primeira informação, né, de letra A diz assim: absorve a radiação infravermelha irradiando-a em vários ângulos. O excesso de absorção, o B diz, o excesso de absorção dos raios infravermelhos aumenta a temperatura atmosférica além do normal. E o C diz a absorção dos raios infravermelhos e a irradiação de parte deles de volta à Terra são ações que causam aquecimento e a manutenção da temperatura da superfície terrestre. Vamos começar aqui pela letra C. Ele diz aí que isso causa o aquecimento e a manutenção da temperatura da superfície terrestre. O que seria esse processo? Quem é que mantém a temperatura do planeta? Quem é que causa o aquecimento, mantendo a irradiação do Sol, dos raios do Sol? Ah, tia, isso é o efeito estufa. Muito bem, então o C é o efeito estufa. E quem, dentro do efeito estufa, é que absorve a radiação infravermelha? Quem é que absorve a radiação do Sol e causa o efeito estufa? Ah, tia, são os gases do efeito estufa. Muito bem, então a letra A são os gases do efeito estufa e a letra B, por sua vez, são as mudanças climáticas globais. Agora nós vamos passar para o atividades lá na página 340, tá bom? Então, a primeira questão, ela é bem fácil, né? Ela pergunta qual a importância do efeito estufa. Como vocês já devem saber, o efeito estufa é um efeito natural, benéfico e necessário para o nosso planeta, porque graças ao efeito estufa que nós temos uma temperatura, vamos dizer assim, agradável no nosso planeta, em torno de 15 graus Celsius. É esse efeito estufa quem garante que o nosso planeta não seja congelado e que, portanto, permite o desenvolvimento e a manutenção de vida no nosso planeta como nós a conhecemos. Então, essa é a importância do efeito estufa. Na segunda questão, ele diz: a combustão de combustíveis fósseis e seus derivados, como a gasolina, é responsável por grande parte das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Que gases desse tipo podem ser gerados nesse processo? Então, aqui ele quer saber que tipo de gases do efeito estufa são produzidos a partir da combustão de combustíveis fósseis. Principalmente é gerado o chamado dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Mas, além do dióxido de carbono, também é produzido a partir da queima desses combustíveis fósseis o chamado óxido nitroso, certo? Então, nós temos como os principais gases produzidos na queima de combustíveis fósseis, portanto, o gás carbônico e o óxido nitroso. A terceira questão diz: marque a alternativa correta a respeito do efeito estufa e das mudanças climáticas globais. Ele diz o seguinte na letra A: o excesso de efeito estufa causa mudanças climáticas globais. Verdade. O excesso, a acentuação, o aumento do efeito estufa, que origina o chamado aquecimento global, ele gera uma série de mudanças climáticas globais. A resposta da terceira questão é a letra A. Mas vamos observar aqui as demais alternativas. Ele diz na letra B: o derretimento das geleiras nos oceanos causa o aumento do nível das águas. Também. Então, a letra B também está correta. A letra C diz: os países estão se movimentando apenas de modo individual para evitar as mudanças climáticas globais. Aí, no final do livro, a gente vê algumas ações globais, né, de vários países juntos, unidos, a favor
desse aspecto em relação à preocupação com o meio ambiente e as mudanças climáticas globais, como é o caso do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris. Então, não são apenas individuais, né? Então, a letra C está incorreta. A letra D, se eliminarmos o excesso de gases do efeito estufa da atmosfera, as mudanças climáticas globais deixarão de existir em poucos meses. Não, na verdade, mesmo que eu retirasse todo o excesso dos gases de efeito estufa da atmosfera, o que seria bem improvável de acontecer, essas mudanças climáticas globais já se iniciaram, então não deixariam de existir em poucos meses. O planeta levaria algum tempo mais, né, para se recuperar, tá bom? A quarta questão é uma questão bem, né? A gente olha um monte de gráfico, pensa assim, meu Deus do céu, e agora o que será de mim? Mas não é uma questão tão complicada, né? Vamos ler aqui o enunciado. Ele diz: o Sistema de Registro Nacional de Emissões, Cirene, publicou um infográfico com as estimativas de emissão de gases do efeito estufa, GEE, no ano de 2015 no Brasil. O potencial de aquecimento dos gases utiliza o gás carbônico, que é o CO2, como referência em sua mensuração. Assim, o CO2 equivalente, ou CO2-EQ, representa a concentração da emissão de todos os gases do efeito estufa, como se eles fossem capazes de causar o efeito estufa da mesma forma que o dióxido de carbono. Com base nisso, analise as informações contidas no infográfico e responda ao que se pede. Então, ele traz aqui o infográfico, né? Traz várias informações. Aqui no começo desse infográfico, ele traz toda a emissão de gases do efeito estufa e quais setores da economia, setores sociais que mais contribuem para a emissão de gases do efeito estufa. Aqui nessa parte do meio, ele traz uma estimativa, né, da redução de emissões de gases do efeito estufa em diferentes anos até 2020, certo? E aqui no final ele traz outras informações. Mas vamos lá. A letra A diz assim: quais foram as 5 atividades e o seu setor que mais emitiram gases do efeito estufa no período? Então ele quer saber a atividade e o setor que mais emitiram gases do efeito estufa. Ele quer as 5 primeiras. Se a gente observar esse gráfico aqui, eu vou até dar um zoom nele para vocês verem melhor. Observem aqui esse gráfico e percebam que quem mais contribui para a emissão de gás do efeito estufa é essa atividade aqui, que é a queima de combustíveis fósseis do setor energia. Seguido dele, nós temos esse daqui, que é a mudança do uso de terra no setor mudança de uso de terra, da terra e florestas. Seguido, então, pela fermentação entérica na agropecuária e pelos solos agrícolas também na agropecuária. Então, temos 1, 2, 3 e 4. E depois, né, nós temos aqui em 3,7% a siderurgia em processos industriais. Então, são essas as 5 atividades e seus setores que mais emitem gases do efeito estufa. Aí ele pergunta na letra B, quais foram os anos em que o Brasil conseguiu reduzir a emissão de gases do efeito estufa mais do que o previsto para 2020, essa parte do gráfico. O previsto para o 2020 era uma redução aqui um pouco, né, de quase 40%. Quem reduziu mais, né, de 50%, 60%, é toda essa parte aqui, né? Então, todos esses anos, de 2009 até 2015, houveram, portanto, reduções maiores do que o previsto, né, em 2020. Então, de 2015 a de 2009 a 2015, ok? Agora nós vamos ver aqui o tarefa, lá na página 342. Nas últimas décadas, o grande desmatamento florestal deu espaço à agricultura de monoculturas, como o milho, por exemplo. Além da perda da vegetação de grandes áreas, há o uso de um fertilizante nitrogenado para melhor desenvolver a plantação. Cite 2 maneiras que essa prática favorece o aquecimento global. Gente, primeira coisa está aqui, ó, desmatamento florestal. Isso daqui, né, ele favorece o aquecimento global, porque você tira uma cobertura vegetal que
poderia ajudar a retirar o excesso de gás carbônico da atmosfera. Então, primeira coisa é o desmatamento florestal. Além disso, o uso de fertilizantes nitrogenados também favorece o aquecimento global, porque o uso desse tipo de fertilizante ocasiona a liberação do óxido nitroso, que é um gás do efeito estufa, certo? Então, essas são as duas maneiras que essa prática pode favorecer o aquecimento global, pelo desmatamento florestal e pelo uso de fertilizantes nitrogenados, porque produzem óxido nitroso. Aí a segunda questão diz: o roedor Melomes rubicula, que vivia em uma pequena ilha da Austrália, foi considerado a primeira espécie animal a ser extinta em virtude do aquecimento global. De que forma o aquecimento global pode ter causado a extinção dele? Para entender melhor o que aconteceu com esse roedor, a gente vai ver aqui uma pequena pesquisa sobre ele, tá bom? Então tá aqui, gente. Esse daqui é o Melomes rubicula, um roedor de pequeno porte, certo? Aí ele diz aqui, ó, era endêmica de uma pequena ilha de Rainbow Cay, né, localizado na Grande Barreira de Coral da Austrália. Desde 2007 a espécie não era avistada e se iniciaram as preocupações acerca da extinção funcional. Em junho de 2016 a espécie foi declarada extinta, né? E em fevereiro de 2019, o governo da Austrália reconheceu oficialmente a extinção da espécie, né? A gente diz aqui que provavelmente a extinção deste roedor aconteceu devido às alterações climáticas, tornando esta a primeira espécie de mamífero extinta do planeta por causa das mudanças climáticas causadas por atividades humanas. Gente, observem, ele diz que ele vivia esse roedor vivia em uma pequena ilha na Austrália. Então, o que provavelmente pode ter acontecido é que, devido ao aquecimento global, que causou o derretimento de geleiras continentais e o aumento do volume da água do mar, essa ilha pode ter diminuído de tamanho ou até mesmo se tornado alagada, impedindo o desenvolvimento dessa espécie de roedor, certo? Provavelmente pode ter sido isso que levou à sua extinção. Tudo bem? Então vamos voltar aqui. A terceira questão era uma atividade em grupo, você não precisa fazer. A quarta questão nós temos: diante de inúmeras notícias e informações sobre os problemas associados ao aumento da emissão de gases do efeito estufa, um estudante afirmou que o efeito estufa é um processo muito danoso para o planeta. Você concorda com a afirmação dele? Então, ele quer saber se o estudante falar que o efeito estufa é muito danoso ao planeta é correto ou não. Como nós sabemos, o efeito estufa é um fenômeno natural e essencial, necessário para o desenvolvimento de vida na Terra. Então, não, né? O efeito estufa não é danoso. O que é danoso é o aquecimento global, que é gerado pela acentuação desse efeito estufa, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos corrigir o Max Desafio.